Prezados, sejam bem-vindos ao curso gratuito de Informática Básica. Esse curso foi pensado para ajudar todos aqueles que dizem que não conhecem informática, que gostariam de aprender e de pôr em prática onde for, seja no concurso, no trabalho, em casa. O objetivo principal desse curso é que todos possam compreender como a informática funciona e como ela pode facilitar a maneira em que nós fazemos as coisas. Então, apertem os cintos e vamos começar essa viagem. Bom, eu sou o professor Alex, sou tecnólogo em cibersegurança e técnico em redes informática. Além disso, também sou analista de TI com foco na área de infraestrutura e tenho diversas certificações na área de administração de sistemas e de segurança. Bom, eu atuo há cerca de 10 anos na área e estou aqui para te trazer diversos conhecimentos acumulados ao longo desse tempo. Então, vamos começar? Vamos começar aprendendo e entendendo os conceitos básicos de um computador. Ou seja, vamos conhecer como um computador funciona. Então, como é que funciona um computador? O computador tem como conceito básico a utilização de quatro processos bem simples de entender. O primeiro processo é chamado de entrada. O segundo processo é chamado de processamento. O terceiro de saída. E o quarto processo, que geralmente é ignorado nas aulas, é a realimentação ou retroalimentação. O que é a entrada? A entrada ela se refere a dados ou comandos que nós inserimos no nosso computador, fornecemos ao sistema para que ele inicie um processamento, tá? Então, quando eu digito um texto no teclado, quando eu clico com o mouse, escaneio um documento ou envio um dado através de qualquer que seja o sensor, eu estou dando uma entrada ao meu sistema. Eu estou dizendo ao sistema o que eu quero, seja exibir um texto, seja movimentar meu mouse, seja escanear esse documento para que ele se transforme em um tipo de arquivo, eu estou dando comandos ao meu computador. E essa entrada, ela precisa ser processada. O processamento é a etapa onde esses dados são manipulados pelo nosso sistema, tá? No computador, isso vai envolver cálculos, comparações, armazenamentos e algoritmos, que são passos a passos que devem ser seguidos para que uma entrada seja transformada em uma saída. Nós vamos estudar sobre algoritmos mais à frente no curso para entender como que a lógica de um computador funciona. Então, um exemplo prático disso é um processador realizando diversos cálculos matemáticos, um software filtrando imagens, botando filtros, né? Como a gente faz no Instagram, tira uma foto, coloca um filtro, ou um banco de dados organizando informações, como por exemplo, quando você vai no SUS e aí ele coloca seu nome junto com o número da sua carteira e sabe onde você mora, sabe quais as consultas que você tem marcado. O outro ponto do conceito básico de um computador é a saída. A saída, basicamente, são os resultados gerados pelo nosso sistema. Então, após processar os dados, após a gente dar um comando, o sistema entender o que a gente está querendo, processar, ou seja, organizar os dados dentro do sistema computacional, ele vai exibir uma saída. Pode ser um texto que vai ser exibido na tela, pode ser um documento que vai ser impresso, pode ser um e-mail que você vai enviar, pode ser um alarme que vai tocar, um som que vai sair. Isso é uma saída, tá? E a saída ela pode ser reaproveitada. Ou seja, pode ser que ocorra uma falha ou um sucesso, pode ser que um dado gerado nessa saída possa ser usado para melhorar o funcionamento do sistema. Ou seja, uma mensagem de erro pode acontecer e através dessa mensagem a gente pode melhorar o sistema. Um indicador de um progresso pode aparecer e a gente pode entender onde que está o nosso download, onde é que está algo que a gente está fazendo. Pode fazer um ajuste no sensor, um ajuste, um controle. Então, essas saídas que são geradas após o processamento podem ser utilizadas para realimentar o nosso sistema e, de certa forma, deixar isso funcionando de maneira automática, né? Automatizando a maneira como isso funciona. Dentro dos nossos conceitos básicos, nós temos que entender que o computador se divide em duas instâncias, duas partes, tá? A primeira parte que nós temos é a parte chamada de hardware, que é a parte física do nosso computador. São os componentes eletrônicos que nós temos no nosso computador e fazem com que ele funcione, né? Utilizando de uma certa lógica computacional, cada equipamento, cada circuito, cada componente
vai ter uma certa onda, um certo tipo de funcionamento, que em conjunto com todas as outras peças vão fazer com que o nosso computador funcione. Ou seja, ele vai receber energia elétrica, interpretando os pulsos de energia elétrica que ele está recebendo, ele vai realizar alguma ação. Tá? O processador funciona dessa forma, a memória funciona dessa forma, e nós vamos entender como eles funcionam na nossa próxima aula. Tá? Na próxima aula, nós vamos entender como é que funciona cada uma das peças do nosso computador. Para que um computador funcione de acordo com Stalins, que é um dos autores importantes na área de informática, nós temos 4 componentes principais. O primeiro componente é a CPU. A CPU é o processador, é o cérebro do nosso computador. A CPU não é aquela caixa pretona que a gente diz lá que a CPU vou conectar lá o teclado, o mouse. Não, aquilo ali é o gabinete. Nós vamos ver isso na próxima aula, tá? Mas a CPU é uma pecinha bem pequenininha que vai fazer a função de receber os dados da entrada e transformá-los em informação, processando eles e gerando uma saída. Um computador também necessita ter uma memória principal, tá? Uma memória onde vai ser salvo o resultado dessas saídas e também armazenadas as entradas que foram dadas para que sejam executados os processamentos. Tá? Ele precisa ter um sistema de entrada e saída e também um sistema de interconexão, ou seja, as peças têm de se conectar entre si, né? A CPU, a memória, a entrada e a saída têm de se conectar entre si para que isso de fato funcione, tá? Então, de acordo com isso aqui que Stalin fala, a gente pode concluir que uma calculadora é um computador, visto que uma calculadora tem um chip para processamento. Pois é, ela precisa processar as contas que você faz. Ela tem uma memória principal, porque ela precisa armazenar todos os números que você digitou para fazer a soma, a multiplicação, a divisão ou a subtração. Ela tem entrada e a saída, ou seja, ela tem um teclado numérico onde você digita cada um dos números e a operação que você está fazendo, e também tem uma tela para exibir o resultado das contas. Além de alguns modelos ter um sistema de impressão, né? Algumas calculadoras mais caras têm sistema de impressão. E ela tem um sistema de interconexão, ela tem uma placa dentro dela que vai conectar todos esses componentes e fazer com que as somas, as subtrações e as operações matemáticas funcionem. Nós temos também, na estrutura computacional, o chamado software, que é a parte lógica do meu computador. Tá? De maneira geral, a gente pode falar que é a parte lógica. A função do software é fornecer instruções para o meu hardware, para a minha parte física. Tá? Ele vai dizer a forma com que meu hardware tem que trabalhar. Ou seja, meu hardware está lá funcionando, está recebendo energia, mas se ele não tiver nada para orientar ele, ele vai ficar simplesmente lá em um estado parado. Ele não tem o que fazer. Ele precisa de um sistema, de um programa, de um algoritmo que diga a ele como ele tem que se comportar. E esse software ele é dividido em sistemas operacionais, softwares aplicativos e softwares utilitários. Estes nós vamos ver também em uma próxima aula, onde nós vamos dividir esses softwares, entender como eles funcionam, entender para que cada um serve e como eles orientam as peças do nosso computador. Bom, por hoje, em nossa aula, nós entendemos um pouco de estrutura computacional, entendemos o que é hardware, o que é software, entendemos como funciona um computador de maneira lógica e básica, ou seja, o que é uma entrada, o que é um processamento, o que é uma saída e o que é uma retroalimentação. Espero que todos tenham gostado da aula e em breve estaremos de volta trazendo mais conteúdos.